Olá pessoal, vamos então à aula de transdutores indutivos. A gente já viu o princípio de transdutores capacitivos e resistivos. Vamos falar um pouco sobre os transdutores indutivos. Então a ideia aqui é trabalhar com a variação da indutância ou do acoplamento magnético, relutância das bobinas de um transformador em resposta a algum estímulo. Então, mudando a relutância, a gente vai mudar a indutância e também o campo magnético acoplado ao indutor, tá? Seja por uma mudança ocasionada por deslocamento, por pressão, por proximidade. A gente vai ver alguns exemplos. Tá? Então, o que é a relutância? A relutância é uma medida da oposição que o meio oferece ao estabelecimento e concentração das linhas de campo magnético. A gente pode fazer a analogia com a resistência, onde a gente tem que R igual a V sobre I. Aqui a gente tem a grandeza chamada força eletromotriz e aqui o fluxo magnético. Tá? Então, o L seria o comprimento, o μ seria a permissividade magnética e A seria a área transversal da bobina. Certo? Deixa eu só diminuir aqui. Ver se tem como. Eu queria diminuir essa... Não, não é assim. E agora, bom, agora melhorou, não está mais tão larga a ponta da caneta. Como que a gente vai trabalhar então com o sensoriamento indutivo? O indutor a gente vai variar a sua relutância. Tá? Mudando a relutância, a gente vai ter uma mudança também na indutância, né, no campo magnético efetivo que passa por essa bobina. Então, isso pode ocorrer então pela variação do comprimento, por exemplo, efetivo, onde tu tem um material ferromagnético dentro da bobina, seja por deslocamento. Em vez de tu utilizar todo esse comprimento L, pelo deslocamento, tu teria uma perda de uma distância L1, por exemplo, tá? O que modificaria esse comprimento efetivo, modificando então a relutância do indutor. Tá? E para uma mesma força eletromotriz, tu terias um fluxo diferente, né? Modificaria o fluxo, tá? E mudaria então a indutância do elemento. Tá? Então, como é que ele funciona? Tá? A gente tem um núcleo de material ferromagnético, tá? As bobinas então acopladas na ponta desse sensor, aqui seria a cabeça do sensor. Aqui tem alguns exemplos de sensores de proximidade e eles são alimentados, aqui tem baterias, tem retificadores, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes desses componentes aqui internos ao sensor de proximidade, o que geram a fonte de energia para essa oscilação magnética, do campo magnético. E ao aproximar, então, de metais, né, superfícies metálicas, ferromagnéticas, a gente tem uma alteração desse campo eletromagnético, alteração do fluxo, alteração da indutância dessas bobinas. Tá? Então a gente pode utilizar como sensor de proximidade, tá? A gente pode utilizar para separar peças com diferentes formas e tamanhos, pode analisar, vai construir padrões de distâncias, fazer uma varredura da superfície dessa peça e verificar, por exemplo, se o campo ele é variável linearmente nessa altura, se eu abaixar um pouco mais o que vai acontecer, se eu for um pouquinho para a direita, um pouco para a esquerda, se aumenta ou diminui a indutância, e assim eu consigo rastrear a forma
de uma peça metálica. Também posso verificar a espessura. Tá? Como é que se faz? Tu calibra com uma determinada espessura, vê o comportamento para espessuras distintas e depois que tu tem uma patronização da variação da indutância pela espessura do material ferromagnético metálico que é colocado na proximidade de um sensor indutivo, tu consegues identificar padrões de espessura. A excentricidade tem a ver com a variação do eixo em superfícies cônicas. Não é algo que eu estou muito familiarizado, mas também é uma aplicação de sensores indutivos. Então, por exemplo, eu posso verificar a proximidade, colocar vários sensores aqui em determinados andares de um prédio, e quando um elevador chegar nessa altura, o topo do elevador chegar nesse sensor indutivo, ele vai acusar uma variação de indutância e eu sei que ele chegou em determinado andar. Então eu posso trabalhar com um detector de posição de um elevador, por exemplo, posicionando esses sensores indutivos. Por quê? Porque o elevador tem essa casca metálica. A detector da posição de engrenagens, tu tem 1, 2, 3 sensores indutivos, essa engrenagem está passando por essa posição, ele acusou a presença dessa engrenagem na proximidade do sensor. Detector do fim de curso de alavanca, no momento que a alavanca for completamente baixada, estiver nessa posição, vai haver uma mudança no campo eletromagnético, uma mudança na indutância, que vai transmitir uma variação do sinal elétrico que vai ser detectado. Todas as ações daí após a detecção, a gente não está preocupado, mas poderia ser desativar esse motorzinho que gira a alavanca, parar de desativar o motor que faz a elevação do elevador, por exemplo. Daí tem uma etapa de controle, uma etapa de acionamento, desligamento do motor, mas a gente está mais preocupado aqui com a detecção, qual que é o efeito resultante dessa detecção. A gente vai estudar, então, também eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o transformador diferencial linear variável, que é o LVDT, que é o mais utilizado na indústria. A gente pode utilizar apenas um indutor, como foi mostrado aqui, porém, a gente vai ficar, igual quando trabalha com os capacitores, enfim, a gente fica muito dependente da permissividade, da comprimento, por exemplo, que podem ser valores que modificam com o tempo, que são sensíveis à temperatura, sensíveis à trepidação, enfim. Então, normalmente se trabalha com um indutor diferencial, tá? Onde ele vai medir, tu tem uma indutância primária, uma alimentação primária, como se fosse um transformador, e um campo eletromagnético secundário em uma bobina e em outra bobina. Tá? Então, como é que funciona? A gente aplica uma onda senoidal nesse indutor primário e tu tens um indutor secundário e um indutor o secundário 1, secundário 2, à esquerda e à direita desse indutor primário. Daí o que tu vai fazer? Tu vai pegar uma extremidade do indutor secundário 2 e outra extremidade do indutor secundário 1 e vai medir o campo eletromagnético na saída. Tá? Se a tua bobina estiver bem centralizada, tá? O que vai acontecer? Tu vai ter um campo de sentido positivo aqui, um campo no sentido negativo aqui, mas se eles forem equivalentes, a soma dos dois, tá? Vai ser igual a zero. Agora, se a bobina se desloca em direção ao S1, o campo eletromagnético em 1 vai ser maior do que em 2, vão ter sentidos opostos, e E1 menos E2 vai ser maior do que zero. Tá? Vai ter uma variação positiva também na tensão. E aqui, se tu deslocar para o outro sentido, E2 menos E1 vai ser menor do que zero. Tá? Então, aqui seria o caso, tá? Da estação primária, uma fonte senoidal, tá? Primária, e tu tens aqui o que produziria no secundário, teria aqui seria, por exemplo,
V de T, tá? VP de T seria a tensão do primário de T, V secundário 1 de T, a variação da tensão no secundário 1 e a variação no secundário 2 de T. Então o que a gente observa, tá? Isso aqui é apenas uma análise qualitativa, que a variação no secundário 1 vai ter a mesma direção, tá? Vai estar em fase com a do primário, tá? Porque a gente está pegando essa mesma polarização que foi aplicada aqui, tá? Digamos, vamos supor isso. Poderia ser o contrário, eu poderia retirar a mesma polarização do secundário 2, mas aqui nesse caso ele está assumindo que eu estou considerando o secundário 1 com a mesma polarização do primário. Porém, no secundário, a gente está trabalhando com uma polarização distinta, porque muda a direção do campo eletromagnético à direita do primário. Tá? Então, o que vai acontecer? Tu vai ter uma tensão induzida com polarização oposta. Se a distância for a mesma, se a quantidade de fluxo magnético for equivalente nos dois, a soma dessas duas tensões vai ser igual a zero. Tá? Se ele se deslocar para um sentido, para o sentido do secundário, vai aumentar a magnitude do VS2 e eu teria uma componente nesse sentido. Tá? Se aumentar no outro, em relação ao secundário, teria uma componente nesse sentido. Tá? Então ele funciona dessa forma. Como é que ele é construído? Tu tem uma casca cilíndrica, tá? De modo a isolar essa estrutura aqui. E internamente tu tens as bobinas, tá? Primário e secundário, e um núcleo de material eletromagnético. Certo? Então quando tu movimenta aqui, tu vai ter as bobinas primária e secundária e vai ter essa variação. Aí ele vai ter essa forma aqui. Aqui dentro vão ficar as bobinas, o núcleo ferromagnético, e esse núcleo ele pode se movimentar, tem esse bastão aqui que pode ser movimentado, e um fio para alimentação com as fontes externas para o funcionamento do sensor. Então ele pode identificar o deslocamento, dependendo da velocidade da variação do campo magnético, ele pode medir também a aceleração. Aqui tem outras aplicações, qualidade de fabricação de garrafas, inspecionando alturas e diâmetros, como a gente viu anteriormente, dá para identificar a altura, diâmetro, dá para tu aplicar o sensor e fazer uma varredura do ambiente, verificar quando que tu tem variações ou não de indutância, tá? Fazendo uma varredura da superfície, sensor de movimento do braço de operação de robôs, enfim. Tá? Então, o sensoriamento indutivo também pode trabalhar com deslocamento, especialmente sensor de presença, tá? E sensor de mapeamento de superfícies também. Tá? Mais informações vocês encontram no livro do professor Balbino e do professor Brus Amarela, que são as referências da disciplina. Eu vou fazer só algumas observações. Tá? Primeiro, tá? Como é que ele outras aplicações que o sensor de indutivo está presente, por exemplo, em portas metálicas, em bancos. Tá? Quando a gente acessa o banco, a gente tem sensores indutivos. Tá? Pode posicionar aqui em vários níveis os sensores indutivos. Tá? Eles vão emitir um vai emitir o campo eletromagnético, aqui o outro seria um receptor, por exemplo. Tá? Se tiver a presença de um material metálico em alguma dessas alturas, normalmente se posiciona mais de uma altura para ter uma melhor varredura, tu vai ter a indução de correntes de Foucault nesses materiais metálicos. Por exemplo, se eu desenhar uma arma aqui, tá? Vou desenhar de uma maneira similar aqui.
tá? Tu vai ter um campo eletromagnético transmitido, certo? Vai induzir uma corrente induzida, as correntes de Foucault em metais, pela proximidade do campo eletromagnético, e essas correntes vão gerar um outro campo eletromagnético devido a essas correntes de Foucault. Porque daí essa variação de corrente em um metal também gera um outro campo eletromagnético. Então, se tu tem uma constante de transmissão do campo eletromagnético sendo recebida nesse sensor receptor indutivo, no momento que tu tem um metal, tá, dentro dessa estrutura, tu vai ter uma variação nesse campo transmitido, porque ele vai ser perturbado pelas correntes de Foucault e pela geração do campo eletromagnético na superfície metálica. Então, tu vai detectar essa variação. Tá? Também ele é utilizado em indústrias para encontrar defeitos em tubulações metálicas. Por quê? Porque se tu tiver alguma rachadura, tá? Tu pode fazer o rastreamento. Aqui seria o sensor indutivo. Tu vai fazer o rastreamento. Se tu tiver alguma rachadura nessa tubulação, também vai ter uma variação abrupta do campo eletromagnético que está sendo refletido no sensor indutivo. Bom, o que é importante, tá, é que normalmente eles são utilizados então sem o contato. É possível tu fazer a detecção sem o contato, dá para medir também a posição. Eles são adaptáveis a ambientes hostis, ou seja, quando tu tem a presença de óleos ou líquidos entre o alvo e o sensor. Por exemplo, eu tenho aqui o sensor e o meu alvo. Tá? Alvo. Tá? Então, o sensor indutivo, ele não é tão sensível como o sensor capacitivo à presença, por exemplo, de óleos e de outros corpos estranhos no gap. O gap significa, até uma tradução em português é um pouco difícil de dizer, mas seria uma camada entre o sensor e o alvo. Tá? Então ele não tem essa dificuldade, né, que o sensor capacitivo, a permissividade dielétrica vai alterar e vai prejudicar a detecção, né, de um determinado alvo se eu tiver outro material que não seja o ar entre o sensor e o alvo. Tá? Então, uma comparação que a gente pode fazer, tá, entre sensores capacitivos e indutivos. Eu peço que vocês deem uma olhada também no livro, tá? Mas eu vou trabalhar um pouco aqui com vocês. Tá? Por exemplo, a faixa de detecção, tá? Se a gente for utilizar um sensor capacitivo ou indutivo como um sensor de presença, a faixa de detecção. Nos capacitivos é na ordem de 0,01 a 10 milímetros. Tá? Dá para trabalhar com uma proximidade menor, tá? Só que daí teria que aumentar a fonte de alimentação, enfim. Nos sensores indutivos, a faixa típica é de 0,1 a 15 milímetros. Tá? Então é necessário uma distância um pouco maior do sensor indutivo do alvo do que no capacitivo, mas ele também consegue trabalhar com distâncias maiores. Essa é a faixa típica, mas aumentando a intensidade do campo eletromagnético gerado, dá para aumentar a distância também. A resolução, tá, consegue trabalhar na ordem de 1 milímetro nos dois sensores, o valor típico também. O material do alvo, o que dá para detectar com o sensor capacitivo? Tá? Tu pode detectar tanto materiais condutores como não condutores.
em sensores capacitivos. Tá? Já o sensor indutivo ele é afetado pelo alvo. Tá? Ele pode apenas detectar materiais metálicos condutores. Por quê? Porque se eu gerar um campo eletromagnético e aplicar em um material não condutor, ele não vai gerar essas correntes de Foucault, não vai ter essa variação no campo eletromagnético recebido no indutor. Tá? Não vai alterar o fluxo magnético recebido no indutor. Tá? Então, o capacitor, só que o problema do capacitor é que ele é sensível ao material do gap. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um plástico, um líquido, um óleo, por exemplo, ele vai ser afetado se eu tiver um material estranho entre o sensor e o alvo, o que não ocorre no indutor. Tá? E normalmente o sensor capacitivo ele tem um custo maior do que o sensor indutivo. Tá? Então tem esse compromisso também de verificar qual é a aplicação e também a questão do investimento. Tá bem? Então eu dei uma noção a respeito de sensores resistivos, capacitivos e indutivos em relação ao tipo de funcionamento, né, aos princípios de funcionamento, desculpa. Então a tarefa 5, vocês podem olhar lá no cronograma, já está ajustado. Se resume aos exercícios 2, 3, 4 e 5. Acho que a maioria deles é teórico a respeito do que eu falei nas aulas, mas tem o exercício 4, é um exercício de manipulação algébrica. Tá? Essa é a última tarefa da disciplina, mas vocês devem fazer todos os exercícios dos estudos dirigidos, já se preparando para a prova também. Mas vocês conseguem fazer até o exercício 5. Nas próximas aulas a gente vai ver aplicações desses princípios em sensor de temperatura, sensor de força, de pressão, tá? Enfim, utilizando esses princípios que a gente estudou nessas aulas. Tá bem? Então tá bom, até a próxima aula. Bons estudos, um abraço.